Os segredos das passagens baratas através da inteligência financeira em programas de fidelidade. Se esse tema lhe interessa, vem comigo. Estamos começando agora a live 4 de uma série de aquecimento para o nosso treinamento ao vivo e gratuito Mundo Servidor Viajante, que começa na próxima segunda-feira, dia 31 de março. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E hoje eu quero falar sobre o segredo das passagens aéreas. Léo, será que existe passagem barata usando a inteligência financeira em programas de fidelidade? Ou melhor, Léo, será que existe a possibilidade de viajar sem pagar pela passagem mesmo? O que acontece? Muitos servidores, em algum momento, eles já acumularam pontos, já acumularam milhas que quem me acompanha desde a primeira live sabe que são o combustível das viagens. Certo? Quem está aqui comigo sabe disso. Um dos pilares da inteligência financeira é o combustível das viagens. E o combustível das viagens nada mais são do que os pontos, as milhas e o cashback, que são 3 tipos de direitos e benefícios que todo servidor pode ter. Acontece que tem muito servidor que em algum momento já gerou pontos, já gerou milhas, mas que nunca conseguiram transformar esses pontos, essas milhas e esse cashback em viagens, em passagens. Boa noite, Marcos. Boa noite, Henrique. Sejam bem-vindos. Ou seja, inteligência financeira em programas de fidelidade não se trata de acumular pontos, não se trata de acumular milhas, não se trata de acumular cashback. É importante acumular o combustível? É óbvio. O carro só sai do lugar com combustível. Mas ao mesmo tempo, se você coloca o combustível no carro errado ou no veículo errado, ele também não vai sair do lugar. E isso acontece muito mais do que você que está aí do outro lado imagina. Servidores públicos que já acumularam pontos, que já acumularam milhas, que já acumularam cashback, ou então estão começando a acumular esses pontos, estão acumular essas milhas, mas não conseguem o principal, que é transformar esses pontos e milhas em passagens, em hospedagens. Tá certo? Esse é o principal objetivo, até porque ninguém está aqui simplesmente para acumular pontos ou para acumular milhas, mas sim para viajar mais sem pagar pela passagem e hospedagem. E por que isso acontece? Já vou avisar, mas antes, se tiver alguém aqui da minha equipe, vou pedir para dar uma olhadinha no WhatsApp, tá? Olha o WhatsApp que tem uma informação importante lá que eu preciso passar para vocês com certa urgência, tá certo? Então, gente, por que isso acontece? Acumular pontos, acumular milhas, acumular o combustível das viagens é a parte mais é a parte mais fácil do processo. Eu costumo brincar aqui e com os meus alunos que qualquer criança hoje consegue acumular milhares de pontos e milhas todos os meses. Basta ela assistir alguma live minha aqui no perfil que eu esteja falando sobre isso. Então qualquer criança hoje consegue acumular milhares de pontos e milhas todos os meses. Só que pontos, milhas ou cashback é apenas um dos 3 pilares. Não adianta nada você acumular esse combustível se você não conseguir transformar ele em viagens. Se você não conseguir transformar ele em passagens. Legal, Léo. Como é que eu faço isso então? Primeira coisa, dominando a inteligência financeira em programas de fidelidade. Hoje, no Brasil, existem 3 principais programas de fidelidade de companhias aéreas. Smiles da Gol, Latam PES da Latam e Azul Fidelidade, que é o programa da Azul. Só que não basta você dominar os programas de fidelidade brasileiros. Porque hoje no Brasil nós conseguimos usar dezenas de programas de fidelidade estrangeiros, programas de fidelidade de todo mundo, que por terem parceria com as companhias aéreas brasileiras, nós conseguimos usar esses programas de fidelidade estrangeiros, que muitas vezes são muito mais vantajosos do que os próprios programas nacionais.
Então o que é que acontece? Tem um servidor, por exemplo, que já começou a acumular pontos, já começou a acumular milhas e simplesmente envia esses pontos para o programa da Latam. Lembra que eu te falei na Live 1? Se você não estava na Live 1, não tem problema, você vai ficar sabendo agora. O primeiro passo da inteligência financeira em programa de fidelidade está em você definir a sua Roma. E Roma nada mais é do que você definir os destinos nos quais você quer viajar, seja sozinho, seja sozinha, seja com sua família. E por que definir a sua Roma é o pilar mais importante, é aquilo que você tem que fazer em primeiro lugar? Porque quando você define a sua Roma, vai ficar mais fácil de você definir o veículo que vai te levar até lá. Pensa comigo. Se você, um exemplo hipotético aqui, você tem o direito de comprar um tipo de veículo, um avião, um barco ou um carro. E antes de você definir para onde você quer ir, você simplesmente escolhe qual é o veículo e começa a colocar combustível nele. No meio do caminho, vamos supor que você escolheu o carro. Poxa, não vou usar avião, não sei pilotar, vou escolher o carro que eu sei dirigir. Mas depois disso, você senta com sua família, ou então senta sozinho e decide que quer viajar para Madrid, na Europa. Será que o carro vai te levar até Madrid? Será que adiantou você colocar combustível naquele carro? É óbvio que não. Por quê? Porque um carro não vai conseguir te levar até a Europa. Ou seja, aquele combustível que você gerou, que você colocou no carro, não vai servir de nada. Você vai ficar frustrado, acreditando que aquilo que você fez não serviu de nada. Mas qual é o grande erro que você cometeria aqui? É porque antes de escolher o seu veículo, você não definiu qual era a sua Roma. Ou seja, qual era o destino que você queria viajar. Porque se a sua Roma fosse Maragogi, fosse Porto de Galinhas, fosse Búzios, fosse Gramado, fosse um resort na Bahia, o carro até poderia servir para você. Mas como a sua Roma é a Europa, o carro não vai servir. Ou seja, o veículo não vai servir. A mesma coisa acontece quando a gente está falando sobre programas de fidelidade. As pessoas descobrem que podem transformar o custo de vida delas em milhares de pontos. E que é muito fácil gerar esses pontos. E aí ela começa a gerar, sem ter um objetivo claro. E ela gera esses pontos, e depois envia para um programa de fidelidade, só que sem saber exatamente o que fazer, sem antes definir a Roma. Só qual o grande problema nisso? Em regra, vai existir sempre o melhor programa de fidelidade para cada estratégia, para cada Roma. Então, a depender da sua Roma, a depender da sua origem, a depender da data que você quer viajar, se em alta ou em baixa temporada, um programa vai ser melhor do que o outro. Então, não adianta nada você sair por aí acumulando combustível das suas viagens e enviar esse combustível para um veículo qualquer e depois, no momento que você define a sua Roma, que você vai lá buscar emitir a sua passagem, você ser pego como surpresa de que aquele programa não é o programa ideal para aquilo que você estava buscando. Aí qual é a sensação que você tem? Você vai lá, busca, provavelmente aquele trecho que você encontrou, aquela passagem que você encontrou está muito cara. Aí você para e pensa, poxa, emitir essa passagem aqui é muito cara. Mesmo usando os pontos, mesmo usando as milhas. Só que o que você não percebeu não é que a passagem está cara em pontos ou milhas, mas talvez você não está usando o programa correto. Você enviou seus pontos para um programa qualquer, simplesmente torcendo que aquele programa ali, no momento que você quisesse precisar de uma passagem,
oferecesse uma passagem para você barata. Aí você começa a acreditar naqueles mitos. Começa a acordar de madrugada para procurar passagem, começa a pesquisar passagem no domingo, no final de semana. Quem nunca fez isso, galera? Quem nunca? Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. Eu já fiz, tá? Até 2016 eu acreditava nessas balelas. Eu acreditava. E eu acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã para pesquisar uma passagem. E não encontrava nada. Sabe por quê? Porque isso não existe. Sabe por quê? Porque isso é um mito. É um mito que, infelizmente, aquelas pessoas que ainda não dominam a inteligência financeira e programas de fidelidade ficam buscando uma saída aleatória para encontrar aquela passagem barata, aquela hospedagem barata. E isso não existe. A passagem barata ela vai existir? Vai. Se você buscar conhecimento. Se você dominar a inteligência financeira e programas de fidelidade. Se você entender como esses programas de fidelidade se conectam através de uma teia. Se você entender quais são as parcerias que esses programas de fidelidade têm com as companhias aéreas. Se você entender quais são as rotas feitas por cada companhia e, consequentemente, quais são os programas parceiros dessas companhias que você vai utilizar para chegar até a sua Roma. Quer um exemplo claro? Vamos lá, galera. Fala para mim aqui a sua cidade. Manda aí nos comentários, me fala a sua cidade. Para a gente dar um exemplo aqui mais claro, para vocês entenderem o que é que eu tô falando. Vamos lá. Vamos falando aí a cidade. Eu gosto de dar exemplo para vocês. Eu gosto de dar exemplo para vocês reais, tá? Por isso que eu peço a cidade de vocês. Me fala a cidade, me fala um destino aí. Léo, quanto tempo para entender a situação toda? Regina, é óbvio que cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado, tá? E isso vai depender muito mais de você do que de mim. Vai depender do quanto você vai se dedicar, de quanto tempo você vai assistir as aulas, quanto tempo você vai aplicar o conteúdo. Não sei se você vem participando aí das lives. Toda live eu recebo um servidor, uma servidora diferente aqui no perfil. Na segunda-feira eu recebi a Denise, servidora do TRE da Bahia, que em menos de um ano fez 15 viagens. Não foi uma, não foram duas, não foram 3. Foram 15 passagens diferentes, sem pagar pela passagem, sem pagar por elas. Ontem eu recebi a Gisele, enfermeira lá de Taubaté, que em menos de um ano já viajou aí com a família para Disney, sem pagar pela passagem e hospedagem. Na terça-feira, quem foi que eu recebi na terça? A Elaine, que também já está com passagem e hospedagem para a Europa com a família, em 8 meses. Tá? Então, em quanto tempo? Cara, tem gente que em 1 mês já domina. Já está gerando combustível, já está emitindo as passagens. É óbvio, em 1 mês você talvez não consiga emitir uma passagem para o exterior, tá? Mas uma passagem aqui no Brasil, pode ser que sim. Então deixa eu ver aqui, ó, Roma, Taubaté, Brasília. Deixa eu casar aqui, porque eu preciso, gente, de uma origem e um destino. Pronto. A Conceição colocou aqui, foi a primeira. Tá? Olha a Ana aí, ó. Teresina, de onde nunca tem promoção. Ana, se você ficar esperando promoção, desculpa, mas você não vai viajar, tá? Você está procurando a coisa errada. Ao invés de promoção, você deveria estar buscando conhecimento e não promoção, tá? Porque é o conhecimento que vai te fazer viajar sem pagar pela passagem, não promoção, tá certo? Inclusive, Ana, fica a dica, ó, cola o maior especialista em direito do passageiro, Dr. Diego Brígido, meu amigão, meu parceiraço, é de Teresina, tá? Maior especialista do Brasil, maior advogado do Brasil em direito do passageiro, mora em Teresina. Pergunta a ele se é difícil viajar de Teresina. Ontem eu tava conversando com ele, não sei se ele tá aqui na live, de vez em quando ele aparece aqui. Ontem eu tava conversando com ele, ele emitiu uma passagem assim, foi absurda, quase de graça, em junho, para o Super Mundial de Clubes, que é a Copa do Mundo dos times de futebol, que vai acontecer nos Estados Unidos, em junho. Pergunta a ele. Segue ele depois e conversa com ele. Tá? Segue ele depois e conversa com ele. E aí você me diz se você vai precisar de promoção. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar aqui pro nosso exemplo. A primeira que falou aqui
uma origem, um destino, foi a Conceição. São Paulo, destino Paris. Show. Maravilha. São Paulo, capital? São Paulo, capitão? Se sim, vamos usar São Paulo, capital como exemplo. Então, ó, primeira coisa que a Conceição fez, definiu a Roma. Então ela já sabe que ela vai partir de São Paulo em direção a Paris. Então qual é a primeira coisa que a Conceição precisava fazer? Primeiro, o que é que a maioria das pessoas fazem e depois o que é que ela deveria fazer. A maioria das pessoas descobrem que é muito fácil acumular os pontos e milhas, começam a gerar milhares de pontos em um programa qualquer sem nem saber por que está acumulando. Então começa a acumular na Livelo, ou na Esfera, ou na Latam, ou na Azul, ou na Smile, e elas nem sabem por quê. Se você pergunta, e gente, sejam honestos e justos com vocês. Quem aqui tem pontos no programa? Comenta aí, manda nos comentários. Quem já gerou pontos aí em algum programa? Manda aqui nos comentários. Alguém vai responder aí, eu tenho pontos na Smiles, eu tenho pontos na Livelo, eu tenho pontos na Azul. Se você perguntar para essa pessoa por que é que ela gerou pontos nesse programa, provavelmente ela não vai saber lhe dizer. Olha aí o Maicon, ó. O Maicon colocou aqui 30 mil pontos na Livelo. Se eu te perguntasse hoje, Maicon, e tá tudo bem, tá? Qualquer que seja a sua resposta. Por que você acumulou esses pontos na Livelo? Você saberia me responder? Sim ou não? Olha a outra aqui, a Jaque tem pontos no Dots. Jaque, desculpa, Dots é um programa fake. Dots não serve pra nada. Tá? Dots não serve pra nada. Preciso te falar isso o quanto antes, tá? O que você vai fazer, Jaque? Para de pontuar no Dots. Se você pontua no Dots, provavelmente você é cliente do Banco do Brasil. Você vai pedir para o seu banco. Você pode fazer isso até mesmo no aplicativo do Banco do Brasil. Você vai pedir para começar a pontuar na Livelo, tá? Esquece o Dots. Dots é um programa fake, não vai te ajudar a viajar. Não vai te ajudar a viajar. Olha aí, a Nai tem na Livelo, tem na Azul. A Ana, já expirar tantos pontos, perdi a conta, ó. Ana, começa a pensar o seguinte. Cada ponto que você deixa expirar são notas de 50 a 100 reais que estão simplesmente desaparecendo da sua carteira. Ou pior, são viagens que estão sumindo do seu ano, que estão sumindo da sua vida. São memórias que você está deixando de criar com a sua família. A cada ponto você deixa expirar. Aí o Michael, não saberia, acumulando para viajar não sei quando nem para onde. Pois é, esse é um problema. Esse é um problema, Peterson, também. Tá? O que é que acontece, gente? A grande maioria das pessoas e dos servidores começam a acumular pontos, só que nem sabem por que é que estão fazendo isso. Simplesmente começam a acumular porque é fácil. Porque, gente, é fácil. É fácil. A gente tem um treinamento hoje, inclusive no Mais Viagens Mais Dinheiro, tem um nível, tá? O nosso programa ele é dividido em módulos. E os módulos dentro dos níveis. O primeiro nível que você aprende é o que a gente chama de efeito milionário. O efeito milionário nada mais é do que o conteúdo suficiente para você acumular 100 mil milhas em 90 dias. Então, em 90 dias, você vai acumular no mínimo 100 mil milhas. É porque meu método é o mais revolucionário do universo? Não, é porque é fácil. É porque é fácil. Por que é fácil? Porque você tem um custo de vida. Se você tem um custo de vida, você pode transformar esse custo de vida, fazer da forma certa. Se você faz esse custo de vida da forma certa, você começa a gerar milhares de pontos. Ponto. Simples assim. Tá? Simples assim. Então começa a gerar esses pontos sem nem saber por que está gerando. É a mesma coisa de você comprar um carro sem saber para onde é que você vai. Comprar uma moto e depois descobrir que você quer atravessar o Brasil e você nem sabe dirigir a moto. Então qual é o caminho certo? Como é que você tem que usar os pilares? Primeira coisa, fazer o que a Conceição fez. Conceição definiu, poxa, eu moro em São Paulo, quero viajar para Paris. A partir desse momento, a Conceição vai buscar ferramentas para entender quais são as companhias aéreas que permitem que ela viaje de São Paulo para Paris. Faz sentido? Se eu quero viajar para Paris, eu preciso saber quem é que me leva para Paris. Certo? Só que o que as pessoas fazem? Elas não buscam conhecimento, então elas buscam um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Abrir um metabuscador, seja ele qualquer, Google Flights, Skyscanner, Kayak, ou então vai lá no site das próprias companhias aéreas e pesquisa. Conta com a sorte. O que der lá deu. E aí, conforme deu o valor lá, ela decide, tá caro, tá barato. Se tiver barato na cabeça dela, ela viaja, se tiver caro, ela não viaja.
Só que o que ela deveria fazer? Primeiro, vou viajar de São Paulo para Paris, então vou entender quais são as companhias aéreas que fazem essa rota. Sendo objetivo, nesse exemplo, quais são as companhias que fazem a rota Guarulhos-Paris? Primeiro, Latam. Latam faz Guarulhos-Paris. Outra, Air France. Air France também faz Guarulhos-Paris. Essas duas que fazem essa rota, tá? Então, a partir do momento que a Conceição descobre que essas duas companhias aéreas fazem essa rota, se a Latam faz essa rota, então ela sabe que ela poderia acumular pontos na Latam Pass, que é o programa da Latam, porque a Latam faz esse voo. Só que a Air France também faz esse voo. A Air France tem um programa de fidelidade, que é o Flying Blue, mas é um programa que não é tão bom para nós brasileiros. Só que a Air France, ela tem parceria com o programa da Smiles. Léo, como é que eu vou descobrir com qual programa a Air France tem parceria? Estudando a teia dos programas de fidelidade. Lá no Mais Viagem Mais Dinheiro, os nossos alunos agora, Mais Viagem Mais Dinheiro 3.0, que é a nova atualização, eles vão receber o mapa das emissões. Um mapa mental, onde simplesmente ele olhou lá a companhia aérea, o mapa mental já informa qual é o programa parceiro. Porque quando ele sabe que a Air France faz esse trecho, e sabe que a Smiles é parceira da Air France, ele descobre que ele pode usar as milhas da Smiles para emitir um voo de Guarulhos para Paris via Air France. Então, básico que você precisa saber quando você vai começar a estudar inteligência financeira em programas de fidelidade é entender que as companhias aéreas têm parcerias com centenas de programas de fidelidade. E entender essas parcerias dentro dos programas vai te ajudar a fazer as melhores emissões. A partir do momento que a gente descobre que a Air France, que é parceira da Smiles, faz o voo dessa rota que a Conceição quer e que a gente pode usar as milhas da Smiles, a gente passa por um terceiro nível, que é encontrar aquilo que nós chamamos de tarifas awards. Anota que isso é muito importante. Isso muda o seu jogo. Se você entende o que são tarifas awards e como encontrar elas, você mais nunca na sua vida vai pagar caro por uma passagem. Pelo contrário, vai viajar sem pagar pela passagem. Tarifas awards nada mais são do que tarifas a preço de custo. As companhias aéreas selecionam uma quantidade de assentos dentro da sua aeronave e concede para que programas de fidelidade de companhias aéreas parceiras revendam para os seus clientes fiéis. Quem são os clientes fiéis? São os clientes cadastrados nos programas de fidelidade das companhias. Então, basicamente, trazendo para esse exemplo aqui, a Air France, que é parceira da Gol, ela simplesmente pega uma quantidade de assentos no seu voo e gera tarifas awards, que são tarifas a preço de custo, e cede para que a Smiles ofereça para os seus clientes. Acontece que essas tarifas awards, elas não são oferecidas em reais. Essas tarifas awards só são oferecidas em pontos. Por que, Léo, elas só são oferecidas em pontos? Muito simples. Porque os clientes dos programas de fidelidade geram o quê? Pontos. Se ele oferecesse uma tarifa em reais, qualquer pessoa poderia comprar. E o objetivo deles não é esse, que qualquer pessoa compre. Mas sim é que seja ofertado para os clientes fidelizados daquele programa. Ou seja, essas tarifas awards são oferecidas para os clientes da Smiles para que sejam emitidas com pontos com custo muito mais baixo. Então, tarifas awards são as tarifas que todo e qualquer servidor deve buscar. Para quê? Para pagar o valor mais barato possível em uma passagem através das milhas. Um outro ponto importante. Léo, sou um servidor que só posso viajar em alto... Vamos lá, a gente já falou aqui sobre geografia, sobre origem, sobre Roma, como ela impacta na busca por uma tarifa, certo? Vamos lá. O Marco, só eu continuo engateando. Marco, fica tranquilo, você está na live de preparação. Você está na preparação, a gente nem começou o Mundo SV, tá? A gente nem começou o Mundo SV. E turma, faltam apenas 4 dias para o nosso treinamento Mundo Servidor Viajante. Treinamento online gratuito que vai começar na segunda-feira. Mais de 9 mil inscritos até hoje. A gente tem uma estimativa aí que até o domingo, quando a gente fechar lá, serão cerca de 12 mil servidores. Maior evento de servidores públicos do Brasil.
Se você ainda não garantiu a sua participação no Mundo SV, digita aqui nos comentários a palavra Elite, tá? Digita aqui, ó, até escrevi aqui para vocês. Digita a palavra Elite aqui nos comentários que eu vou enviar no seu direct por mensagem o link para você garantir a sua inscrição no Mundo Servidor Viajante. Primeira vez que eu estou realizando esse evento de forma gratuita. Tudo isso para ajudar vocês a viajarem muito mais daqui para frente, sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem. No Mundo Servidor Viajante, eu vou abrir para vocês as estratégias que hoje mais de 4.500 servidores viajantes, que foram alunos formados no nosso programa, no Mais Viagem Mais Dinheiro, usam todos os meses para viajar todos os anos com a família, sem pagar pela passagem e hospedagem. Então, se você não está inscrito ainda, se você não está inscrita, você está perdendo tempo, dinheiro e as viagens com a sua família. Tempo, dinheiro e viagens com a sua família. E aí, desculpa, mas é um grande problema que tu vai ter que enfrentar aí no futuro. Mas vamos lá, falei sobre geografia, origem e destino. Vamos falar sobre uma outra característica agora, tempo. Tempo. Servidor, que é servidor, ele não pode viajar a qualquer momento, certo? Sim ou sim? Faz sentido? Servidor não tem liberdade de tempo. Pelo menos quem trabalha no presencial não tem liberdade de tempo, né? Então só pode viajar normalmente em feriados, finais de semanas, férias e recesso. Nessas 4 situações. Ou quando tira algum outro direito, tipo licença-prêmio. Acontece que, na grande maioria das vezes, quando o servidor quer viajar, é um feriado. Feriado, normalmente, é um períodozinho de alta estação. Por quê? Porque todo mundo decide viajar ao mesmo tempo. Férias, normalmente aquele servidor que tem filho, ele só pode viajar em férias escolares. Por mais que ele possa tirar férias em outro momento, como é o meu caso. Não sei se é o de vocês. Se for o de vocês, também comenta aqui, tá? O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ele tem uma certa flexibilidade. Então, nós podemos quebrar nossas férias em 3 períodos de 10 dias. Ou seja, ao invés de tirar uma única férias por ano, em 30 dias, nós tiramos, como o costume, né? Obviamente, cada servidor pode escolher. Nós podemos tirar 3 férias de 10 dias, né? 3 blocos de 10 dias durante o ano. E isso para mim é sensacional, porque ao invés de fazer uma única viagem internacional, normalmente a gente usa férias para viagens internacionais, nós conseguimos fazer 3 viagens internacionais em média por ano, tá? Quebrando as nossas férias. Só que o servidor que tem filhos, normalmente só pode viajar em férias escolares. E férias escolares cai em período de alta estação. Outro período que o servidor pode viajar, recesso. Recesso, pelo menos do judiciário, é em dezembro. Recesso para os professores também acontece em dezembro e janeiro. E dezembro e janeiro, vocês sabem. Em julho, férias escolares, vocês também sabem. É período de alta estação. E se passagem e hospedagem já tá caro em período comum, em período de alta estação, tá muito mais caro. Então, você sonha em fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa, para Paris, seguindo o exemplo lá da Conceição, e vai emitir uma passagem, cara, tu não vai encontrar uma passagem para Paris em dezembro, em janeiro, por menos 7 mil, 8 mil reais. E aí você imagina, você é casada, precisa emitir passagem. Eu estou casada com a ideia de ajudar as pessoas. Espera aí, que a Siri tá interrompendo aqui a nossa live. Então, se você vai comprar uma passagem para você e pro seu marido, 7 mil reais aí pelo menos, tá? E tá barato pra alta estação. Só de passagem, 14 mil reais. Hospedagem para 10 dias, pelo menos uns 8 mil reais na Europa. Pelo menos. Ou seja, só de passagem e hospedagem a gente já supera aí bem mais dos 20 mil reais. Você coloca mais ou menos uns 10 mil reais aí para um casal passar 10 dias na Europa, 30 mil reais. Quantos servidores públicos hoje no Brasil tem 30 mil reais para fazer uma única viagem por ano? Quantos? E olha que eu tô falando de uma viagem bem econômica, tá? De uma viagem bem econômica. Léo, como os programas de fidelidade vão me ajudar então com isso? Vamos lá.
Existem dois tipos de tabela, que na verdade eles se subdividem em mais, mas basicamente existem dois tipos de tabela. Tabelas de passagem, tá? Primeira, tabela comercial. Tá? Tabela comercial. Léo, o que é uma tabela comercial? Tabela comercial ela é uma tabela que ela é totalmente consequência do mercado, da oferta e da procura. O que é isso? Se um avião está com muita demanda por passagem, é natural que os preços se elevem. Se o avião já tem 98% lá dos assentos preenchidos, é natural que a passagem fique mais cara. É por isso que quanto mais em cima da hora aqui no Brasil, normalmente as passagens estão mais caras. Tá? Porque quanto mais o avião enche, quanto menor a oferta, maiores serão os preços. Tabela comercial. Segundo tipo de tabela, tabela dinâmica, que é um tipo de tabela que alguns programas de fidelidade, como a Azul, como a Smiles, consideram nos seus programas. Que é o quê? Independente do que está acontecendo no mercado, independente se as passagens estão bem caras, a passagem pode estar muito barata em milhas. Por quê? Porque ela não depende do quanto a passagem está em reais. É uma tabela dinâmica que não é impactada diretamente pelo valor da passagem em reais. E o terceiro tipo de tabela, e esse daqui é o principal, para quem só pode viajar em alta estação, que são as tabelas fixas. Como o próprio nome já diz, tabelas fixas indicam que o valor da passagem será sempre... Quem adivinha? Quem adivinha? Tabelas fixas são tabelas que indicam que o valor das passagens serão... Quero ver quem vai ser o primeiro a acertar. Reza a lenda que o primeiro a acertar vai viajar bastante sem pagar pela passagem de 2025. Então o Leandro respondeu aí, fixo. Exatamente. Os preços serão fixos. Isso quer dizer que, independente de ser baixa, média, alta temporada, feriado, férias, recesso, seja lá qual for o período, o preço da passagem vai ser sempre o mesmo, em pontos. Será congelado. Léo, me dá exemplo aí de 2 programas. Poderia dar mais. Vamos lá, dar uns 3, 4 exemplos aqui. Primeiro programa, tem tabela fixa. Programa da AA Advantage. É o programa de fidelidade da American Airlines. Tá? Léo, como é que eu posso gerar pontos no programa da American Airlines? Bem simples. Aqui no Brasil tem um cartão, a Advantage, que é emitido pelo Santander, e que a gente pode gerar os pontos através do gasto do cartão. Uma segunda forma de gerar pontos no Advantage é enviando pontos do programa da Esfera. Você pode acumular pontos do programa da Esfera lá de forma orgânica, usando o seu custo de vida, usando as suas compras, e no momento certo enviar do Esfera para o Advantage e gera os pontos no Advantage. O Advantage, ele tem uma tabela fixa. E esse programa é parceiro da Gol, é parceiro da Smiles. Por ele ter uma tabela fixa e ser parceiro da Smiles, ele permite que eu, você, o Papa, o presidente, seja lá quem for, viaje em qualquer época do ano, para qualquer lugar do Brasil, pagando sempre 7.500 pontos apenas. 7.500 pontos apenas, independente do ano. Desculpa, independente da data. Basta ter disponibilidade. Tem disponibilidade, 7.500 pontos. Independente se você vai sair de Porto Alegre para Manaus, vai cruzar o Brasil. Independente se você vai de Curitiba para Noronha. Noronha normalmente passagem bem cara, né? Independente se você vai para Rio Branco, no Acre. Galera que mora no Acre, que acha que é difícil encontrar passagem. E não é. E não é. Independente da época, você vai pagar sempre os 7.500 pontos. Por que, Léo? Porque é uma tabela fixa. Como é que isso ajuda? Muito simples. Se você é uma servidora, se você é um servidor que só pode viajar em alta estação quando está tudo muito caro e você não consegue se planejar com antecedência, o que você vai fazer? Usar a tabela fixa. Mas se você não estuda sobre inteligência financeira em programas de fidelidade e faz o que todo mundo faz,
comece a acumular pontos de forma aleatória, sem saber por que está acumulando, ou por que está acumulando, você vai acumular na Smiles, na Latam, na Azul. Quando você for buscar a sua passagem, vai estar tudo muito caro, porque é alta estação. E você não vai conseguir viajar. Tá fazendo sentido, galera? Exemplo. Fiz aqui rapidinho pesquisa na minha tela, ó. Fiz uma pesquisa aqui no site da American, no Advantage. Aracaju, coloquei Curitiba aqui, mas eu posso botar qualquer destino, tá? E aí vocês vão ver que vai dar no mesmo. Aracaju, Curitiba. Seja lá qual for a data, ó. Dia 8 de abril, dia 9 de abril, dia 10 de abril, dia 11 de abril, qualquer data. Sempre 7.500 pontos. Léo, a tabela fixa sempre vai ser o melhor caminho? Não, não. Tabela dinâmica, na maioria das vezes, vai ser o melhor caminho. Mas tabela fixa é o plano B para aquele servidor que só pode viajar em alta temporada. Por quê? Porque é uma proteção para ele. É a certeza que ele vai pagar no máximo aquilo ali. No máximo aqueles 7.500 pontos. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Todo sentido? Vamos dar um outro exemplo. Iberia. Iberia Plus. Programa espanhol. Todo e qualquer servidor pode, não só pode, como deve, ter cadastro nesse programa. Super simples, acumular pontos lá. Basta acumular pontos no Esfera e enviar para o Iberia. Muito simples. Iberia tem parceria com a Latam no Brasil. Galera, tá fazendo sentido? Só a Josiane e a Jaque que responderam. A impressão que eu tenho é que não tá fazendo sentido, que a galera não tá entendendo. Que a galera não tá entendendo. Vocês estão conseguindo acompanhar, sim ou não? Por que eu pergunto isso? Porque eu me preocupo com vocês. Eu não tô aqui simplesmente para sair vomitando conteúdo. Não adianta nada eu passar 2 horas aqui vomitando conteúdo se vocês não entenderem. Se vocês não estiverem entendendo, aí vocês me falam, porque aí eu mudo a didática aqui, eu me viro aqui no que for para que vocês entendam. Meu objetivo é você sair daqui aquecido. Meu objetivo daqui é que você saia preparada. Por quê? Para quando o Mundo SV começar na segunda-feira, você começar com tudo. Você começar colocando a mão na massa. Eu quero ver muitos de vocês saindo do mundo servidor viajante já com passagem programada. Já com passagem programada. Tá certo? Léo, como ter acesso a essas tabelas? Na verdade, você não vai ter acesso à tabela, você vai ter acesso ao programa. Você vai se cadastrar no programa. E entender como funciona o programa. Bem simples, tá? Não tem segredo, gente. Não tem muito segredo, não. Ah, Léo, como é que eu faço para ter acesso à tabela fixa da Advantage? Fazendo o seu cadastro no Advantage. Quem me pediu o link lá na segunda-feira, eu mandei o link de todos os programas. Muita gente já fez o cadastro, já se adiantou. Outros não fizeram. Tá tudo bem. Basta fazer o cadastro lá na American Airlines e entender como funciona o programa. Só isso. Tá? Iberia. Iberia é um outro programa, muito simples acumular pontos no Iberia. Basta acumular pontos no Esfera e enviar para a Iberia. Iberia é parceiro da Latam. Tem tabela fixa para voar aqui dentro do Brasil. Só que é uma tabela por distância. Em que parte por 8.000 pontos. Ou seja, se você quer viajar de São Paulo para o Rio, de São Paulo para Curitiba, de São Paulo para Brasília, você sempre vai pagar os 8.000 pontos. Por quê? Porque é uma tabela fixa. Porque é uma tabela fixa. Iberia, tabela fixa também por distância para viajar para a Europa. Gente, anotem o nome desse programa, porque esse programa aqui para o servidor público viajar para a Europa é absurdo. Vou te falar uma coisa. Se você passar uma semana comigo aqui, enxergando essas oportunidades, enxergando o que você precisa fazer para nunca mais pagar por uma passagem, pelo menos não pagar caro, e não quiser aplicar nada, e tá tudo bem, o problema é seu. Se você entender como funciona a Iberia, você nunca mais vai pagar. Tem alguém aqui que mora no Nordeste, por exemplo? Se você mora no Nordeste, você nunca mais vai precisar pagar mais de R$1.000 para ir para a Europa. Se você não quiser aprender nada do que eu estou te falando. Apenas se você entender como funciona o programa da Iberia. Você só precisa entender como funciona a Iberia. Você não precisa aprender nada, mais nada. Ah, Léo, não quero viajar sem pagar pela passagem e hospedagem. Tá tudo bem. Se você aprender sobre a Iberia, o máximo que você vai pagar
vai ser R$1.000 para a Europa. Só isso. Por quê? Porque a Iberia é um programa que tem tabela fixa. Tabela fixa para voar para Madrid. Por que Madrid? Porque é o hub dela, porque é a casa dela, é o aeroporto. A Iberia é uma companhia aérea espanhola. E cada companhia aérea, ela tem uma casa, que é o aeroporto normalmente que cedia a maioria dos voos. Exemplo aqui no Brasil. Azul. Quais são os hubs da Azul? Campinas, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Recife e Confins. São as 3 casas da Azul. É onde a Azul concentra as suas conexões, é onde a Azul concentra os seus voos. Qual é o hub da Latam? Guarulhos e Brasília. Tá? Qual é o hub os hubs da Gol? Guarulhos, Congonhas, Galeão. Tá? Então, para você, cidadão, aí o Leandro, por exemplo, a Jordânia também Fortaleza. A Iberia acabou de anunciar voos de Fortaleza. Pronto, serve para os dois aí. Serve para Daniele também. Serve para quem é de Maceió, para quem é de Aracaju, aqui onde eu moro. Serve para qualquer pessoa. Acabou de anunciar agora rotas a partir de Fortaleza e Recife. Por que isso é maravilhoso? Porque hoje, você que mora em Recife, você que mora em Fortaleza, você que mora aqui em Aracaju, em Maceió, seja lá onde for, você vai pagar apenas 17 mil pontos para fazer um voo para Madrid. 17 mil pontos da Iberia. Léo, mas você falou que eu vou gastar no máximo R$1.000 e não pontos. Sim. Por quê? Porque se você não quiser aprender nada, se você comprar esses pontos da Iberia, cada 1.000 pontos da Iberia, você consegue comprar hoje a R$50, às vezes a menos, às vezes a R$46. Às vezes a menos R$50. Então, se você multiplicar 50 vezes 17, vai dar R$850. O que você vai pagar para ir para a Europa são R$850 mais taxa de embarque. Só isso. Só isso. Ah, Léo, mas isso é só para o Nordeste? Não, tô dando exemplo do Nordeste porque a Iberia acabou de anunciar agora as rotas de Recife e Fortaleza para Madrid. Mas a mesma coisa acontece no Sudeste, acontece no Rio, acontece em São Paulo. 21 mil pontos, tabela fixa. Tabela fixa. Tabela fixa sempre vai ser o melhor? Não. Às vezes, a tabela dinâmica vai oferecer situações melhores, principalmente para voar em classe executiva. Mas a tabela fixa vai ser a garantia que você vai pagar aquele limite ali. Aquele limite ali. Tá certo? Então, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Você é servidor público, você é servidora pública. A sua realidade, ela é totalmente diferente das outras pessoas, do autônomo, do profissional liberal. Você, assim como eu, você tem 3 limitações: limitação financeira, limitação de tempo e limitação geográfica. Se você não busca entender a inteligência financeira em programas de fidelidade e dominar essa teia, você vai continuar pagando muito caro. Ou pior, vai ficar sem viajar. Porque passagens de hospedagens, elas aumentam cada vez mais. Somente em 2023, 43%. Em 2024, 22%. Em 2025 vai aumentar ainda mais. E nem o meu, nem o seu salário aumenta, chega a 2 dígitos. Ou seja, se a passagem aumenta todo ano a múltiplos 2 dígitos e o seu salário mal tem reajuste de 5, 6% ali, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir comprar passagem. A gente não. Eu vou porque eu uso a inteligência financeira em programas de fidelidade ao meu favor. Digo os servidores que não se atentam, que não despertarem, que não começarem a pensar fora da caixa. Aqueles servidores que confundem estabilidade com conformismo. Tem muita gente que acha que eu criei o projeto Servidor Viajante só para ensinar os servidores a viajarem. E não é. Quem está comigo aqui há mais tempo já percebeu. Meu trabalho aqui não é simplesmente ajudar você a viajar mais. É também. Mas o meu principal trabalho aqui é te ajudar a começar a pensar fora da caixa. Entender que a estabilidade do serviço público, ela não te traz liberdade. Que quando você entra no serviço público, você ganha estabilidade, você ganha a segurança da sua família. Mas você entrega para ele a sua liberdade. O jogo tá perdido? Não tá. Não tá. Porque se você é um servidor que pensa fora da caixa, você vai usar essa estabilidade, essa segurança a seu favor para buscar liberdade fora do serviço público, para pensar fora da caixa, para usar direitos e benefícios que são seus, por exemplo, através da inteligência financeira em programas de fidelidade, para poder viajar mais com a sua família. E quem sabe, gerar uma renda extra. Porque tudo aquilo que você aplica para você pode aplicar para outras pessoas.
Como assim, Léo? Se eu te falei que o máximo que você precisaria pagar para uma passagem para Madrid são R$1.000, e se aquela passagem custa 3.000, se o seu cunhado quer viajar para Madrid e a passagem custa 3.000 e você consegue emitir por 1.000, por que não cobrar 2.500 dele? Ele vai estar viajando mais barato e você vai estar lucrando. Não à toa, centenas de servidores públicos hoje conseguem gerar renda extra através da inteligência financeira em programas de fidelidade, e muitas vezes, em muitos meses, na verdade, uma renda extra que supera os seus salários. É o objetivo principal? Não é. O objetivo principal é que você possa pensar fora da caixa, possa conhecer novas culturas, possa criar mais memórias, seja sozinha, seja sozinho, seja com sua família. Mas se você quiser gerar renda extra também, tá tudo bem. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, não existe hack mágico. Desculpa falar isso pra você. Não existe segredo para encontrar a passagem barata. Existe sim você dominar a inteligência financeira em programas de fidelidade, entender como cada programa de fidelidade funciona, como são suas alianças, parcerias e as tabelas dos programas de fidelidade. Porque a partir daí, definida a sua Roma, você vai conseguir definir da melhor forma possível o seu veículo, ou seja, os programas de fidelidade, para depois você começar a gerar os pontos no programa de fidelidade certo. Mas, Léo, eu estou estudando agora, comecei a aprender, vou deixar de acumular pontos agora? Não, não vai, você vai continuar acumulando pontos. Só que você vai continuar acumulando pontos nos programas mãe, nos programas chave, que são Livelo e Esfera. Por que Livelo e Esfera, Léo? Porque esses dois programas aqui, eles permitem depois que vocês enviem esses pontos para qualquer programa de fidelidade de companhia aérea no Brasil. Então isso já te ajuda. É muito melhor você estar gerando os pontos no programa mãe, na Livelo, na Esfera, para depois, quando você tiver certeza qual é o melhor programa para a sua viagem, vocês enviam esses pontos para o programa que vai te ajudar. Edilson, falando em Porto de Galinhas, preciso de uma dica de um bom hotel que faz reserva em pontos. Edilson, se quiser o inclusive, dá uma olhada no Inotel, tá? Porto de Galinhas, eu confesso para você que eu só fiquei em 2. Já fiquei no Inotel e já fiquei no Nanai também. Os dois são muito bons. O Nanai é melhor que o Inotel, tá? Mas o Inotel, quem tem criança, é muito bom, tá? É muito bom. Tem um parque aquático legal, tá certo? Dúvidas, galera? Gente, vocês vão mandando mensagem aí, às vezes eu me perco aqui, tá? Porque eu tô no conteúdo, eu não consigo parar para responder vocês, até para não... Smiles, não faz isso de transferir para outros programas também? Não, Guga, não. Uma vez que você gerou os pontos no programa de fidelidade da companhia, já era. Já era. Tá? Entende uma coisa aqui, ó. Existem os programas primários, que são os programas dos bancos. Existem os programas secundários, que são os programas das companhias aéreas. Dos programas primários, que são os programas dos bancos, você pode enviar para os programas das companhias aéreas. Mas uma vez as milhas nas companhias aéreas, você não pode mais enviar para lugar nenhum. Então, se você enviou para Smile, já era. Tá? A única coisa que você vai poder fazer, só que não é o tema da nossa live de hoje, é enviar das companhias aéreas para programas de hotéis, para reservar hospedagens, tá? Por isso que é muito importante você estudar antes de transferir os seus pontos. Para você transferir os seus pontos para o programa certo. Não posso transferir os pontos de um programa para o outro? Pode, Marco, do programa do banco para o programa da companhia aérea. Nunca entre programas de companhias aéreas. Ou seja, você não consegue enviar pontos da Smiles para a Latam, nem da Latam para a Azul. Por isso que não basta acumular. Se fosse dessa forma, era fácil. Vale a pena pagar o Livelo? Super a pena. Super a pena. Mas é importante que você entenda por que você está pagando o Livelo para você não sair gastando dinheiro à toa. Tá? Para você não gastar dinheiro à toa. Então, turma, hoje, inclusive, galera, só para eu não esquecer, todos os dias eu estou recebendo uma servidora ou um servidor viajante. Na verdade, olha que louco, né? Março é o mês da mulher. E com isso, todas as nossas convidadas aqui são mulheres. Vai ser a semana inteira só de mulheres, só de servidoras viajantes que vêm aplicando a inteligência financeira em programas de fidelidade, vêm viajando o Brasil e o mundo sem pagar pela passagem de hospedagem. Na segunda-feira eu recebi a Denise, do TRE da Bahia, que em menos de um ano já fez mais de 15 viagens, tá? Sem pagar pela passagem.
Na terça-feira recebi a Elaine. Elaine é professora municipal em Sertãozinho, São Paulo, tá? Professora municipal em Sertãozinho, aplicando a inteligência financeira em programas de fidelidade, já tá emitindo suas passagens aí. Ontem eu recebi não uma, mas duas mulheres maravilhosas. A Nádia, lá de Porto Velho, PVH, Nádia lá de Porto Velho, tá? Servidora do Detran, lá de Rondônia. E recebi também a Gisele que é enfermeira na rede pública, lá em Taubaté, São Paulo. Hoje, na minha programação aqui, eu vou receber a Gleice. Inclusive, Gleice, se você estiver comigo aqui, me manda um sinal, tá? Me manda um sinal para eu saber que você tá aqui comigo, tá? A Gleice, que é servidora do Detran do Rio de Janeiro. Então, assim, a mulherada aí, ó, tá dando baile, mais baile. Desculpa, tá? Desculpa os homens, mas é absurdo, gente. A gente tava fazendo um levantamento recentemente. 82% dos servidores viajantes são mulheres. 82%. Olha a Lohane aqui, ó. Lohane F. Oliveira também, ó. Essa mulher aqui dá show, ó. Em um ano aí, ó, já rodou o Brasil todo com a família. Toda vez que ela aparece na live aqui é engraçado. Ela sempre tá em algum lugar. Ela sempre tá viajando pra algum lugar. A Lohane. Que legal. A Gleice tá aqui? Gleice, ó, você pode clicar aqui, por favor? Já solicita aqui pra entrar, por gentileza, tá? E aí eu já te chamo, tá bom? Sou servidora pública de Álvares, São Paulo. Então é isso, galera. Assim, as mulheres de longe estão dando baile aí. Estão dando baile, tá? E é um movimento interessante, porque recentemente eu estava lendo uma matéria que fala que o maior desejo, né, o maior sonho das mulheres é justamente poder viajar mais. E todos esses resultados, tudo isso mostram, né, o quanto as mulheres cada vez mais estão engajadas, estão com essa fome de conhecer o mundo, estão largando seus medos de lado, estão enfrentando. Em maio vai rolar o evento presencial de servidores viajantes, né, de 2025. Em 2024 foi em Bariloche, na Argentina, onde levamos mais de 30 servidores de todo o Brasil para lá, sua grande maioria mulheres. Agora, no nosso evento presencial, o Servidor Viajante Experience vai ser em Aracaju, de 1 a 3 de maio, 90% mulheres, tá? Então, assim, eu só tenho que tirar o chapéu mesmo para vocês mulheres, bater palmas, assim, parabenizar cada uma de vocês por tudo que vocês vêm fazendo, por tanto exemplo que vocês vêm dando aí, e que assim continue, que vocês continuem, sim, buscando cada vez mais conhecimento, buscando viajar cada vez mais, seja sozinha, seja com sua família, tá? E contem conosco. Smiles não tem tabela fixa? Smiles não tem tabela fixa. Smiles tem algo que é muito legal, que a gente vai falar no Mundo SV, que é a possibilidade de congelamento de passagem. O que é isso? Anotem, tá, gente? Isso daqui é muito importante. Anotem. Alguns programas de fidelidade, eles oferecem congelamento de passagens. O que é isso? É a possibilidade de você encontrar uma passagem que ela é muito legal, e aí mesmo sem você ter certeza, ou mesmo sem você ter os pontos suficientes, você pode fazer a reserva daquela passagem e pagar com o tempo. O que é isso? Que a Nádia Costa aí, ó, falando, ó, viagem fácil. Isso mesmo, Nádia, viagem fácil. Viagem fácil é um benefício dentro da Smiles em que você pode reservar uma passagem. Por exemplo, você foi lá, fez uma busca e encontrou uma tarifa Award lá para viajar para os Estados Unidos com a American Airlines. Só que você começou a estudar agora, você virou aluno agora. E aí, você ainda não tem os pontos e as milhas necessárias para emitir a sua passagem, do seu marido, enfim. Para você não perder a passagem, o que é que você pode fazer? Você pode reservar a passagem, garantir o preço daquela passagem e acumular os pontos durante o ano e depois pagar a passagem. É como se você comprasse uma passagem fiado, tá? É como se você comprasse essa passagem fiado e pagasse só no futuro. Agora você tem que pagar em pontos, né? Você tem que acumular os pontos suficientes até 2 meses antes da viagem. Transferir pontos da Livelo para Ibéria para viajar para Lisboa é interessante? Não.
Jordânia. Não é interessante. É uma péssima estratégia, inclusive, tá? É uma péssima estratégia. Gente, quem tiver dúvidas, vai mandando aqui. Já é uma... Como é que eu posso falar? Os nossos alunos são fantásticos, tá? Por isso que eu agradeço. Olá, Gleice! Oi, Muito boa Léo. noite. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, De onde graças você a fala? Deus. Do Rio. Do Rio. Eu falei que você era Detran do Rio, né? Então é do É, Rio. Rio capital? capital. Você mora onde aí na capital? Campo Grande. Campo Grande. Conheço muito, tá? É, eu lembro que você falou uma vez. Conheço bastante. Parte da minha família morava aí em Campo Grande. Hoje, na verdade, eu ainda tenho um casal de tios que moram aí em Campo Grande. A minha prima tá tentando levar eles para São Paulo a todo custo, só que eles não conseguem sair daí de Campo Grande Aham. de jeito nenhum. Então já rodei muito aí o West Shopping, já tive algumas aventuras, É, aqui do lado. daí para Barra, enfim, não vou falar aqui não para não assustar ninguém. Mas que legal! Mas me fala, tem uma coisa que eu todo carioca eu pergunto. Ah, Qual é o seu clube? Flamengo, né? Lógico. Tá, ninguém pode ser perfeito, né? Tá É, tudo não, bem. não. Ninguém É pode a maior ser perfeito. torcida, né, do mundo, tem que ser, né? Brincadeiras à parte, tá? Tô brincando. Mas é isso. Rivalidade, quando joga o Flamengo e Botafogo, cara, o mundo cai. Mas é É. isso aí. Mas me fala, conta um pouquinho sobre você. Quem é a Gleice, o que é que ela faz, onde é que ela trabalha, quanto tempo ela tá no serviço público. Então, Léo, eu tô no serviço público desde 2012, né? Fiz concurso para o Detran do Rio, sou agente de trânsito, né? Examinadora. E estou nessa luta aí desde 2012, tentando viajar com milhas desde 2016. Desde 2016, você conhece o programa de fidelidade? Eu conheci o Smiles, né? Aí eu me inscrevi no programa do Smiles. Aí comecei a juntar, assim, despretensiosamente, né? E ali, por mês, juntando só aquelas milhas por mês, sem, sem destino, né? Aí depois, quando eu tinha um montante, aí eu não sabia o que fazer com aquelas milhas, porque toda vez que eu pesquisava, estava exigindo muitas milhas para comprar passagem. Casou muito bem com o que eu vinha falando aqui na live, né? Exatamente. Estava aqui ouvindo o que você falou. Falei, foi exatamente o que aconteceu comigo. Ai, ai, ai. Mas me conta, o que é que você acha então que te impedia de viajar antes? É, conhecer, né, a inteligência financeira em programas de fidelidade. Saber aplicar, né, corretamente, né, como utilizar essas milhas direito, né? Porque Como você, aplicar essas milhas. você vinha tentando sozinha aí há anos, no caso, né? É, E não saía do lugar. até que eu vi o seu programa, né, no Instagram. Eu falei, servidor viajante, falei assim, tá falando comigo. Aí eu vou nessa. E E aí aí, comecei a assistir os seus. o que é que. Tem quanto tempo que você entrou no Mais Viagem Mais Dinheiro? Tem menos de um ano. Vai fazer um ano em junho, né? Em É junho. junho? Ou seja, tem mais ou menos 8 meses. 9 meses. E Isso. de lá pra cá, o que é que mudou já na sua vida? Foi o divisor de águas, né? Porque a partir daí que eu comecei a ter mais expectativas de viajar, né, de aplicar melhor o meu dinheiro nas viagens. Eu até viajava, mas inclusive em 2022, 23, 2023, eu fiz uma viagem para a Bahia até no carnaval e gastei uma grana tendo pontos lá, os pontos lá, quietinho lá. Passou quanto tempo pagando essa viagem aí? Ah, perder de vista. Um ano pagando viagem. Porque essa que é a grande sacada, né? Eu confesso para você que eu sempre fui de viajar. Mesmo antes de aplicar a inteligência financeira no programa de fidelidade, eu viajava. Tentava fazer uma viagem internacional por ano. Mas o problema é a que custo? Abrindo mão de outras prioridades. Viajava, mas voltava da viagem com 12 parcelas.
no cartão de crédito para pagar, passava o ano Eu paguei uma... todo apertado, só conseguia pensar em uma outra viagem depois que acabasse todas aquelas parcelas ali. Sim. Então é E aquilo, a gente hoje, consegue viajar, mas a que custo, né? exatamente. E hoje eu já fiz a minha primeira emissão, já viajei agora nas Foi para minhas onde? férias, Conta pra gente aí. umas milhas, O que é que você já e fez? já, Conta aí. já comprei já a próxima viagem no final do ano, com milhas e hospedagem E hospedagem também? também. Que legal. E você foi para onde e vai para onde? É. Deixa a gente na Então eu inveja fui aí, vai. agora. Foram viagens curtas, né? Por conta do Uhum. trabalho, né? Hum? Mas eu fui a Foz do Iguaçu, que eu queria muito conhecer lá, né? Aí dei uma passadinha lá no Paraguai, Argentina, ali na divisa. E no final do ano já está programado para Gramado, para ver o Natal lá. Você tem filho? Não, não tem filho. Não. Não. Cara, assim, Gramado é fantástico, né? Eu já fui algumas vezes para Gramado. Toda vez que a gente vai em Gramado é muito louco, porque sempre tem coisa nova. Então, assim, quem já foi para Gramado, gente? Gramado é o destino que é igual a Disney. Toda vez que você vai, seja lá 6 meses depois, seja um ano, seja 3 meses, 3 anos, vai valer super a pena. Porque sempre vai estar diferente, sempre tem coisa nova, sempre, assim, Gramado é muito. Eu ia falar uma palavrão aqui, Uhum. mas Gramado é muito legal mesmo, tá? Então, assim, você vai amar. E é muito louco, né? Porque pensar, você vai em que mês? Novembro, Novembro, final de novembro. já é alta estação, já é Natal Luz, né? Final de novembro. E eu aproveitei agora, que foi o mês do consumidor, né? E foram ótimas oportunidades, assim. Falei pra vocês, né? Lembra, você participou da call diagnóstico do mês passado? No mês passado, não. Que a gente, Mas está que gravado, a né? gente fez o diagnóstico do mês de março, do mês do consumidor, Eu e que ouvi só uma pincelada, assim, mas eu fico sempre ligada no canal de no Ela. WhatsApp, né? E o mês, eu falei que o mês de março ia ser fantástico, e foi fantástico. Quem aproveitou aí o mês de consumidor, Léo, quer dizer que é só o mês de março? Não, o mês de abril vai ser muito bom, o mês de maio é bom, o mês de junho é Aí vem absurdo, junho, é muito fantástico, é muito bom, que é o né? aniversário da Livelo. Então, assim, quem aproveita, cara, e que bom que você aproveitou. Eu aproveitei muito o acúmulo, fiz bastante também o acúmulo orgânico no ano passado, através da Livelo, consegui fazer bastante o acúmulo orgânico. Mas eu também fiz compra de milhas, aproveitando as oportunidades que surgiram durante o Para ano. É acelerar, assim, né? e olha que eu não assisti nem 30% das aulas ainda. Não Não faz isso. assisti. Não Mas faz isso, vou mulher. assistir, porque eu tenho muitos planos ainda, né? Mas eu vou assistir todas as aulas ainda com calma. Eu assisti uns 30% dos cento e poucas aulas aí eu assisti. Se com Mas já aprendi, 30% você já tá com 2 viagens aí em menos de um ano, imagina se você assistir 100%, hein? sim. Mas me conta, você acha que antes de conhecer o Mais Velho Mais Dinheiro, antes de conhecer a inteligência financeira em programas de fidelidade, antes de começar a pensar fora da caixa, qual era o sentimento que você tinha como servidora quando você pensava em viajar? Tinha algo que mexia com você ou não? Para você estava tudo bem? Eu ficava frustrada, né? Na verdade, eu ficava frustrada, porque eu passei, inclusive, antes de aplicar, eu passei acho que uns 2 anos sem viajar, sem conseguir viajar, né, para lugar nenhum. E como é que você se sentia Tendo com isso? milhas. Tendo milhas. Frustração, né? Frustração. Porque eu não conseguia aplicar o que eu tinha. Eu Poxa, eu creio, falei, poxa, eu tô pagando. Aí parei de pagar um tempo, né? Até o clube, né? Smiles. Parei porque eu falei, poxa, eu tô pagando e não tô tendo retorno. E aí voltei a pagar agora, né? No ano passado. Porque agora eu sei como utilizar corretamente. tem algo que você fazia antes que hoje você olha para trás e pensa, poxa,
por que eu fazia isso antes? Ou, poxa, quanto tempo, quanto dinheiro que eu perdi? Tem algo que você consegue olhar para trás e se arrepender, ou por ter feito, ou por não ter feito? Ah, é por não ter feito, né? Não ter aproveitado, né? Aproveitado bem as oportunidades. Perdi dinheiro, né? Perdi muito dinheiro e Não só você, né? muitas oportunidades. Não só você, né? Podemos falar que qualquer pessoa, qualquer servidor que ainda não aplica. E essa é uma luta, gente, que eu travo, Gleice. Não sei se você já ouviu falar isso. Às vezes eu fico assim, não é triste, mas faz parte do nosso movimento ajudar o servidor a pensar fora da caixa. Porque eu vejo muitas vezes, e eu via isso muito na minha realidade. O servidor ficava se lamentando, vivia se lamentando, que não tinha reajuste, brigando para ter 1% a mais, 2% a mais de reajuste, enquanto não aproveitava oportunidades aí, ó, que está na nossa cara, como a inteligência financeira e programa de fidelidade, para ter uma vida melhor, para poder viajar mais, para quem sabe fazer uma renda extra, sabe? E é natural olhar para trás, quando você começar a aplicar tudo isso e olhar para trás e pensar, poxa, por que não? Porque eu não fiz isso muito antes? Por que, que eu não descobri isso? Eu digo isso porque eu mesmo senti isso lá em 2017, quando me deu o start, poxa, que fantástico isso. E eu pensava, pô, por que eu não descobri isso em 2012, em 2015? Talvez minha vida estaria muito mais muito diferente, né? Estaria muito melhor. Sim, Isso é ter muito louco, né? investido dinheiro em outras coisas, ou gastado mais nas viagens como eu gostaria, né? Porque às vezes você viaja, gasta o dinheiro na passagem e você não tem aquele investimento para gastar com os Se, passeios, né? se você tivesse descoberto mais viagens, mais dinheiro, por exemplo, em 2018, você acha que sua vida hoje seria diferente? Ah, sim, seria. Poderia estar guardando mais memórias, né? Hoje estaria guardando muito mais memórias, inclusive. Teve uma pergunta, eu não tô lembrando quem foi que fez. Alguém perguntou aqui hoje, não sei desde quando você está aqui na live conosco, sobre questão de tempo. Quanto tempo um servidor comum conseguiria ter resultado? Você Ouvi. sabe em quanto tempo você conseguiu emitir a sua primeira passagem? Bom, foi em janeiro. Foi em janeiro. Em janeiro você fez a primeira emissão. Foi em janeiro. E você viajou quando? Foram 6 meses, né? 6 meses. A sua viagem Eu foi quando? viajei agora, em Ah, março. que legal. Sim. Então, em 6 meses, você já conseguiu fazer a emissão para Foz e logo depois já fez para Gramado. Em seguida, eu já fiz a de Gramado. Que legal. Nossa, Então, saudade. passagem e hospedagem. Passagem e hospedagem. Maravilha. E você teve a curiosidade de entender o quanto você teve de economia? Eu, eu fiz esse cálculo, sim, eu anotei, sim, esse cálculo. Eu acho que em torno, se eu não me engano, agora eu não peguei aqui agora, mas foi acho que em torno de uns. Foi para 2 pessoas, né? Então, em torno de uns 5.000. Que legal. Já o programa tá muito bem pago, então, né? Tá. O que é que mudou na Tá, sua e eu já vida? tô querendo renovar. Tá, tá quase. Mas me fala, o que é que mudou na sua vida desde que você entrou no Mais Viagem Mais Dinheiro? Se você pudesse listar, assim, em uma frase. Olha, acho que a satisfação, né, de ter uma qualidade de vida melhor, perspectiva, né, de qualidade de vida. Porque viajar é qualidade de vida. Como é que você enxerga os seus anos agora, a partir de agora? Agora, acho que agora vai melhorar bastante. Eu Você, vou você, ser mais feliz. você conseguia fazer uma viagem por ano? Não, como eu te falei, eu fiquei 2 anos sem viajar.
Eu Ou seja, viajando só esse fazendo ano viagem. você já tem duas viagens, já fez uma, já tá com a outra. É, E você sente que é meio subjetivo, é óbvio, né? A gente tá falando sobre é. isso, mas é algo que eu acho muito importante tá ouvindo de vocês. Você acha que a sua vida ela ganhou mais qualidade? Você acha que você vai viver melhor podendo viajar todos os anos, podendo viajar uma, duas, três vezes todos os anos? Sem dúvida, que a expectativa de você tirar férias é para descansar, né? Para conhecer lugares, ver. Então, mas o trabalho suga muito. Meu trabalho suga muito, né? Então, quando eu tiro férias, a gente quer desligar mesmo, né? A gente quer viajar, a gente quer conhecer lugares, a gente quer conhecer novas pessoas, conhecer o mundo. Então, aí a gente fica na expectativa, nessa expectativa. E quando você não consegue, né, realmente é frustrante. Mas agora, assim, foi uma felicidade tão grande, uma alegria tão grande quando eu consegui emitir essas passagens agora. Nossa, eu já garanti no final do ano. Nossa, não consigo nem ter palavras para externar. Que legal, que legal. E você sabe o que é melhor de tudo? É que esse conhecimento que você veio atrás, que você buscou pensar fora da caixa, é o conhecimento que não vai te dar resultado só agora, só com a viagem para Foz, com a viagem que você vai fazer para Gramado, mas para o resto da sua vida. Então, tudo isso que você começou a aplicar agora, você só vai aplicar cada vez mais e colher melhores resultados. Por isso que eu tô falando, cada ano será um novo ano. Então, basicamente, é você continuar se aplicando, continuar estudando os programas para cada vez mais ter um resultado melhor e ter um resultado diferente. Porque quando a gente fala de viagem é tudo tão louco. A cada momento você quer ir para um lugar diferente. Então, esse ano você foi para fora, você conheceu ali o Paraguai, foi na Argentina, foi na Argentina também? Fui. Foi, né? No ponte. Fez umas comprinhas lá, que eu sei que fez. Não tem Uhum. como ir no Paraguai e não comprar, né? É, é. Tomou, deve ter tomado um vinhozinho, comido uma carne lá na Argentina. Tem Sim, o coisa docinho de melhor. leite. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. E aí, Gramado. Então, próximo ano, provavelmente, se você gostar de praia, já vai rolar o Nordeste, já vai rolar um outro país na América do Sul, quem sabe a Europa, enfim. E é isso. É só o começo de uma história agora que você está escrevendo. E que legal ver mais uma mulher mudando aí, digamos que a vida da família através das viagens. Que legal de verdade. E esse negócio de viajar é tão louco, porque agora que eu lembrei, olha que louco, eu lembrei agora que amanhã eu tô no Rio. Amanhã eu viajo pro Rio. Seja bem-vindo. Cara, que louco, que louco. Semana passada, final de semana passada estava em São Paulo, amanhã eu tô no Rio. Vou para um evento no Rio no sábado. Zona Oeste também, mas na Barra. Então, Sim, na zona sul da Zona na Oeste. Zona Sul da Zona Oeste. Exatamente. Então vai ter um evento lá. Mas que louco, eu nem lembrava que eu ia estar no Rio amanhã. Inclusive, galera, deixa eu dar um aviso pra vocês, tá? Meu voo foi alterado. Amanhã era pra eu chegar às 6 horas no Rio. A live tava tudo ok, 7 horas. Eu devo chegar agora umas 7 e pouca. A minha equipe vai avisar todo mundo aí o novo horário da live. Tá provavelmente 19h30, que eu devo fazer a live ainda do aeroporto. A live de aquecimento de amanhã. Mas pra te liberar, Gleice, como é que Sim. você se sente podendo proporcionar isso não apenas para você, mas para as outras pessoas da sua família? Porque você falou que vai viajar em dupla, né? É você e mais quem? É meu namorado, meu namorado. Você e seu namorado. Como é que você se sente podendo proporcionar isso para você e, no caso, para ele, que quer queira ou quer não, é seu namorado, mas é sua família hoje, né? É alguém que faz parte aí do seu dia a dia, da sua rotina. É excelente, né? Eu me sinto feliz, porque é, não é só para mim, né? É para ele também. Então, assim, vou aos poucos, né? Conseguindo a ajuda dele, né? Também nesse sentido, né? Da construção dos Ele é pontos, aplicado de angariar os também? pontos. Não muito, não muito.
Mas aí, assim, aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo alguma coisa. Mas já consegui colocar ele na, no programa de milhas, né? Já consegui. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conquistando, né? E fazendo ele ver que é melhor viajar com milhas, né? Oh, muito melhor, né? Sim, Gleice, cara, obrigado. Foi muito legal conhecer você, tá? Espero conhecer presencialmente aí em algum evento presencial futuro, tá bom? se Deus quiser. Aproveite ao máximo o nosso programa. Conte comigo, conte com a minha equipe para que seja apenas o início aí dos seus resultados, para que seja apenas o início aí das suas viagens e com certeza de uma vida aí com muito mais memórias daqui para frente. Ok, Léo, muito obrigado. Quero te agradecer, né? Porque se não fosse pelo seu programa, pela sua dedicação, né? Cara, sem demagogia, tá? Aqui é real. É, eu recebo, tá? Obrigado de verdade pelo reconhecimento. Mas o que eu penso e que eu sempre falo para vocês, cara, se vocês não decidissem furar a bolha do serviço público, se vocês em determinado momento não se comprometessem com vocês, eu julgo que tanto eu como a minha equipe, nós somos apenas um guia para orientar vocês. Mas a decisão por trás disso tudo, a decisão de mudar a sua vida, de mudar a vida da sua família, quem toma são vocês. Então, de verdade, sem demagogia, vocês têm que agradecer a vocês todos os dias. E eu acho que isso está muito ligado ao feminino, sabe? Eu vinha falando muito sobre mulheres aí, vinha elogiando as mulheres. Parece, é um sentimento que eu tenho. Cada vez mais as mulheres estão buscando mudar de vida, estão buscando o novo, estão deixando o medo de lado e buscando uma vida melhor. Não estão se acomodando, porque uma coisa que me tirava a paz do serviço público era ver o servidor acomodado. O servidor que simplesmente passava no concurso público, sentava ali na muleta do serviço e saía sobrevivendo até a aposentadoria. E o que eu percebo, principalmente das mulheres, é que cada vez mais elas despertaram para isso e não estão aceitando muitas vezes o pouco, sabe? Elas estão buscando cada vez mais uma vida. Inclusive, ontem eu li também uma outra pesquisa falando sobre isso, que cada vez mais servidores públicos estão buscando uma fonte de renda fora do serviço público, muito mais do que os homens. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, não é colocando os homens para baixo, muito pelo contrário, né? É muitas vezes mostrar para o homem cara, que isso sirva de exemplo. E a gente possa ter a mesma força, a mesma garra que hoje as mulheres têm, não apenas para viajar, mas no aspecto geral, para buscar uma mudança de vida. Então, parabéns de verdade. Seus resultados são todos aí frutos do seu comprometimento. Continua assim, conta comigo e vamos por mais. Obrigada. Sucesso. Valeu, querida. E Tudo de bom Minas aí. Gerais. Se passar pela barra lá, já sabe. Tá certo. Valeu, Gleice. Tudo de bom. Boa viagem. Vem com Excelente Deus. final de semana aí. Valeu. Tchau, tchau, querida. Obrigado. Tchau. Tchau. Fernanda. E mais uma live 4 aqui da série de aquecimento. Mais uma super servidora aí no nosso encontro. Muito legal. Confesso que estou cansado, mas muito cansado. Hoje foi um dia inteiro de gravações. Gravações para entregar o melhor para vocês ao longo do mundo servidor viajante. A gente sai da gravação, já começa a live. Só essa semana a gente já ultrapassou 7 horas de live, 7 horas de conteúdo aqui para entregar o melhor para vocês. Mundo SV vem aí, o nosso treinamento online gratuito, somente para inscritos. Quem está inscrito, fica ligado aí no grupo do WhatsApp. Quem não está inscrito, corre lá no link da bio, tá? Faz a sua inscrição. E é isso, galera. Vamos com tudo. Tá apenas começando. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Vamos parar? Vamos não. Vamos treinar agora, cuidar da saúde, porque a gente tá cansado, mas vamos cuidar da saúde. Vamos fazer o que só nós podemos fazer por nós mesmos. É isso, galera. Excelente noite. Tchau, tchau.